Bom dia, povo abençoado de Deus. Vamos para mais um estudo de hoje então, né? Neemias capítulo 4 ao capítulo 6. E no capítulo 4, agora que eles estão reconstruindo a muralha, a cidade, o inimigo se levanta. Toda vez que a gente começa a reconstruir, começa a voltar para o Senhor de todo o nosso coração, a buscar o Senhor, em vez da gente ter paz, a gente tem guerra, porque o inimigo levanta. E a primeira coisa que o inimigo fez aí foi começar a criticar. Essa obrazinha, esses judeus, esse povico, o que eles estão pensando que eles são? Quando eles viram o povo reconstruindo Jerusalém, as muralhas da cidade, eles tramaram no seu coração de matar os judeus e de parar a obra das muralhas. E o que você está vendo aí agora é a perseguição gratuita em cima de Neemias e do povo judeu que está reconstruindo aquilo que Deus mandou fazer, aquilo que Deus ama. Aquela cidade, no qual no Salmo 132, 13, Deus fala que escolheu aquele lugar para a sua habitação. E quando o inimigo fica sabendo que a obra está avançando, que tudo está indo bem, ele se levanta para tentar parar. No verso 1 fala que Sambalate, homens amonitas, inimigos de Israel, quando ouviram que a obra estava no meio, eles arderam em ira e se indignaram muito. Tramaram no seu coração de matar os judeus e cessar aquela obra. Quando o muro já estava pela metade, ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém para parar a obra. Quer dizer para você, não desanime. Você está numa guerra 24 horas, o inimigo tentando fazer você parar a obra de Deus na sua vida, na sua família, parar a obra de Deus na igreja. Mas maior é o que está conosco. Neemias, um homem levantado por Deus, um copeiro do rei, ele vai ser depois na frente feito governador da Judéia. Mas até então aquela luta para reconstruir, não foi fácil reconstruir, não foi fácil retornar. E hoje nós podemos também sentir isso. Não é fácil ser um cristão, não é fácil permanecer no caminho estreito, porque muitos sambalates, muitos inimigos, com a sua língua ardilosa, com a mentira, com a fofoca, com a intriga, vão tentar te parar, vão tentar destruir a obra, vão tentar cessar a reconstrução. O que Neemias fez? Olha no verso 9, quando ele ficou sabendo de todo esse intento para matar e parar a obra. Ele vai orar e vai agir, vai colocar guarda dia e noite para proteger. Ele vai reconstruir o muro, metade reconstrói e metade está com a mão na espada, vigiando. E ele agora lança também as trombetas. Como a muralha é muito grande, se alguém tivesse reconstruído longe, se alguém ouvisse a trombeta, era para todo o povo ir para lá, porque aquela pessoa estava sendo atacada. Funcionavam como um só bloco, um só povo, uma só força. O povo estava reconstruindo, mas vigiando, e cada um defendendo o outro. E Neemias, um homem levantado por Deus, Deus deu ele a sabedoria para que pudesse conduzir essa obra de reconstrução, para que ele reconstruísse ali os muros, a cidade, o templo, e ele vai trabalhar juntamente com Esdras. O verso 16 diz que daquele dia em diante, metade das pessoas reconstruíam e metade das pessoas ficavam com a mão na espada. E a obra ia sendo feita dia e noite. E no verso 23, ele está falando que nem ele nem os irmãos dormiam sem estar com a mão na espada. Leia Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é uma espada cortante de 2 gumes. Não deite sem a espada, não levante sem a espada, não caminhe sem a espada. Que ela esteja inscrita na sua mente, no seu coração, que quando você abrir a sua boca, saiam palavras de edificação. No capítulo 5, Neemias vai convocar os judeus para que tirem da opressão os seus irmãos. Os seus irmãos tinham vendido terras por causa da fome, da comida. Estavam sem terra, com dívida, todos endividados, devendo, passando dificuldades. E agora Neemias convoca para que o povo devolva as terras, para que perdoe as dívidas. E ele mesmo é o exemplo, como governador que ele é agora. Ele abre mão do seu salário. Aquilo que ele ganha, ele divide com as pessoas. O pão que era de direito dele, ele divide com as pessoas.
Aí fala a quantidade de coisas que ele dava para as pessoas. A fé dele tem obras. Ele não encheu o seu coração de orgulho, que ele era o governador e que ele tinha esse ou aquele direito, e ele tinha, mas ele abriu mão do seu direito em prol daquelas vidas, daquelas pessoas esfomeadas, e ainda fez os outros, os ricos, jurarem que devolveriam as terras e apagariam as dívidas dos seus irmãos. Não adianta reconstruir a obra por fora e não reconstruir por dentro. Reconstruíram as muralhas por fora e agora tinha que reconstruir os corações. Estavam tão acostumados a oprimir as pessoas, a escravizar as pessoas, que esqueceram que todos nós somos irmãos. Neemias, com o gesto dele, prova para aquelas pessoas que além de governador, ele é servo, está ali para servir igual aos outros. Isso é muito lindo, porque na igreja hoje as pessoas se preocupam com cargos, com posições eclesiásticas, com vaidade, com glória de homens, pois você deve buscar a glória de Deus. Busque a glória de Deus, e ele termina falando: lembra-te, Senhor, de mim, de tudo que eu fiz por esse povo. E Deus não vai esquecer a obra de Neemias, o que ele fez pelos seus irmãos. E você fique sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Agora no verso 6, eles não desistem e começam a colocar temor em Neemias, para matar Neemias. Ele começa agora a ameaçar Neemias e quer marcar um encontro com ele. E o Espírito Santo dá o discernimento a Neemias que aquele encontro era para tirar a vida dele. E eles vão infiltrar uma pessoa subornada para fazer Neemias pecar. E Neemias, ele entende que aquilo era uma coisa para fazer ele pecar, e ele não faz. Ele não entra dentro do templo do Senhor, porque dentro do templo era só os sacerdotes. Mas eu quero dizer para você, se a obra é de Deus, ninguém para, porque quem tentar lutar contra a obra de Deus, está lutando contra o próprio Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.